Boa noite a todos aqueles ligados no canal Fúria de Galo. Pois é, Massa Alvinegra, estamos felizes hoje, graças a Deus, nosso galão da massa venceu hoje o São Paulo por 1-0 nessa noite pelo Campeonato Brasileiro, pela sétima rodada do Brasileirão. O Galo vencendo o time do São Paulo por 1-0 nessa noite na Arena MRV. Resultado assim, importantíssimo para as pretensões do Galo no Campeonato Brasileiro, né? Depois de um jogo anterior, né, contra o Vitória, assim, muito conturbado, o time jogou muito mal, faltou raça, confiança, todos aqueles detalhes, faltou absolutamente tudo naquele jogo, né, é, ambiente conturbado, com a entrevista do Paulo Brax também foi muito polêmico, que inclusive, a exemplo de vários torcedores do Galo, não gostamos, não concordamos com vários pontos, né, com o que o diretor de futebol Paulo Brax pontuou naquele momento. E, enfim, né, nervos à flor da pele, mas nesse jogo, né, falando especificamente agora sobre o jogo, resultado importantíssimo, vitória do Galo 1-0 sobre o São Paulo líder do Campeonato Brasileiro, fazendo uma ótima campanha até então, e o Galo venceu, sim, mostrou nesse jogo diante do São Paulo, na Arena MRV, mais de 30 mil torcedores, né, a massa comparecendo em um ótimo número na Arena MRV. Parabéns aos torcedores que foram lá apoiar para poder tirar o nosso galão da massa dessa situação difícil, levar rumo ao caminho das vitórias e, quem sabe, um futuro melhor, a gente consiga cada vez dar um passo de cada vez rumo a classificar para a Libertadores, né, que é o principal objetivo do clube na temporada, e que a gente consiga, a partir disso, ir rumo às vitórias, quem sabe mais para frente, a longo prazo, chegando aos grandes títulos aí, galera. Mas enfim, o jogo foi assim, foi marcado, né, pro Galo, assim, uma mudança de postura assim muito boa por parte do time, mobilização foi muito boa por parte assim dos jogadores nesse jogo especificamente. Achei o time mais aguerrido, com mais pegada, um time se mobilizou melhor, foi mais competitivo, um time foi mais competitivo, assim, tá certo que assim ainda não foi aquele jogo brilhante de encher os olhos, né, por parte de nós atleticanos, mas foi um jogo que o time assim se portou muito bem taticamente, um jogo que o time competiu. O Atlético, o Galo tá precisando uma coisa, sabe, galera? Tá precisando competir, ser um time competitivo, um time que tá certo que ainda busca cada vez mais assim se adequar cada vez mais na ideia de jogo do técnico Eduardo Domingues, buscar cada vez melhorar a questão do futebol, do elenco como todo, recuperar a confiança, o futebol de vários jogadores aqui, a gente sabe muito bem do potencial que esse elenco do Atlético tem dentro de campo. É extremamente importante uma vitória dessa, né, sobre o líder do campeonato, e o Atlético busca essa autoconfiança aí para poder trilhar o caminho assim das vitórias que vem sobre que a gente viu que veio muito sobre desconfiança da torcida, questão de bastidores, mas enfim, venceu, foi competitivo e venceu venceu bem o time do São Paulo por 1-0. Mas enfim, galera, eu gostaria de pontuar aqui justamente as questões assim, na questão da zaga, achei a zaga assim, se portou muito bem, eu destaco principalmente o sistema defensivo, se portou bem, né, com o Ivan Roman e com o Júnior Alonso. O Ivan Roman, inclusive, foi aquele que marcou o gol da vitória do Galão da Massa, fazendo gol de cabeça, se portou muito bem, é um jogador novo, é muito promissor. O Ivan Roman se mostrou muito firme da defesa, desarmou bem, soube defender muito bem. O Júnior Alonso, dentro da sua limitação atual, a gente sabe que, né, a gente é muito grato por todo o serviço que ele prestou aqui no Galo, em 2021, pelos títulos também do Brasileirão de 2021, pela Copa do Brasil também. O Júnior Alonso ainda assim é um jogador vencedor, né, aqui com a camisa do Galo, né, apesar da queda de rendimento, ele foi assim, se portou bem. Questão defensiva, o time vem se portando muito bem defensivamente, até sob o comando técnico Eduardo Domingues, o time do Galo, ele soube assim, ele melhorou, já tem uns três, nesses últimos 3 jogos, assim, o Atlético assim teve se portado muito bem na defesa, tomado menos gols, isso é muito importante, porque a gente, desde o início da temporada, a gente sempre martelava que o time precisava assim ter uma consistência defensiva, coisa que não conseguia, ainda mais com os últimos trabalhos dos últimos treinadores, tem o caso do Cuco, do Sampaoli, mais recentemente. Mas enfim, eu vejo que o ponto positivo é que a gente vai cada vez mais adquirindo uma consistência defensiva
melhor. No lado direito, lateral direito, o Preciado me surpreendeu muito bem hoje, foi muito bem na marcação do lado direito. O Preciado foi muito bem nesse jogo, o Preciado foi muito bem, marcou muito bem, apoiou bem. Para mim, a melhor partida do Preciado com a camisa do Atlético, né, nesse período de adaptação. Renan Lodge bem na esquerda também, apoiando muito bem. No meio de campo, eu elogiei muito essa formação com três volantes. Eu acredito que assim, o Atlético teve força na marcação, coisa que eu cobrei muito bem. Eu cobrei a presença do Tomás Pérez, juntamente com o Alan Franco, com o Vitor Hugo, né? Eu acredito que esse trio de volantes, assim, deu essa trinca de volantes, deu uma consistência muito boa no meio de campo, fazendo com que o time não perdesse o meio de campo, ficar com aquela dificuldade de transição do meio de campo para frente, de defensiva também, né? Para poder resguardar mais a defesa também, para contribuir para uma eficiência defensiva melhor também. O Coelho nesse jogo foi muito bem também. Eu achei que o Coelho também teve boa velocidade ali mais ali pelo lado esquerdo. Teve o Hulk também, mas assim, indo para o lado direito. E na frente o Matheus Cassierra, né? O Cassierra mais de centroavante, né? O Cassierra, no caso, achei meio sumido do jogo. O Hulk tentou também. O Hulk teve ótimas chances também, cobranças de falta também. O Hulk batendo bem na bola, estava com o pé calibrado hoje. O Cassier foi o que foi menos bem, mas ainda é preciso ainda ter maior tempo de adaptação, maior tempo de minutagem. É um time que eu acredito que mais para frente vai ser muito importante, vai ser um centroavante assim, muito importante, uma peça que vai ser fundamental para esse elenco do Galo. No primeiro tempo, eu vejo que o Galo assim, foi melhor assim, do que o São Paulo, tem mais finalização, foi eficiente assim. Foi preciso, né, nas chances que teve, apesar de não ter saído gol no primeiro tempo. O Atlético teve três chances, né, duas de cobrança de falta com o Hulk, né, o Hulk batendo firme na bola para a grande defesa do goleiro Rafael do São Paulo, que por sinal é um ótimo goleiro, já esteve aqui no Galo. O chute do Tomás Pérez, contando com grande defesa do Rafael também. O Matheus Cassier também tentou uma finalização também. Essas foram as principais finalizações do Galo, especificamente, sim, mais em especial falando sobre as finalizações do Hulk de falta, batendo muito bem na bola, que, sinceramente, se não fosse essa grande defesa do Rafael, a bola, sinceramente, teria entrado nas duas. E o próprio Hulk também, vale lembrar que, precisamente no Brasileiro de 2023, ele acertou um chutaço desse na vitória do Galo por 2-0 sobre o São Paulo. Naquela ocasião do Morumbi, o Galo era comandado pelo Filipão, né, acertou um chute quase no meio de campo, marcando aquele golaço. Enfim, tem boas recordações. O São Paulo, no primeiro tempo, teve chance com o Caleri, né, a única chance do São Paulo claríssima nesse primeiro tempo foi com o Caleri, contou com grande defesa do goleiro Everson. E o primeiro tempo ficou muito mais assim, nessa disputa assim, disputa pelo meio campo, o Galo com mais consistência no meio de campo, tentando impedir as chegadas do time do São Paulo, tentando marcar a saída de bola do Galo, o Galo buscando assim, cada vez mais assim, aquela transição com eficiência do meio para frente, passando ali pelo Vitor Hugo, pelo Coelho, o escapamento do Coelho ali pela esquerda, a bola chegar no Hulk, o Cassier mais centralizado na frente. Enfim, achei assim, o tempo assim que foi assim bom pela vontade, pelo que o time foi aguerrido, que o Atlético competiu, assim, não foi o primeiro tempo de encher os olhos, mas foi um time competitivo no primeiro tempo. No segundo tempo, achei que o Galo manteve assim a competitividade, o São Paulo assim assustou nos primeiros minutos do segundo tempo, com o Caleri, com os jogadores de frente também. Vai lembrar que tem o Bobadilho, o Marcos Antônio, um ótimo jogador também, por parte do Tricolor. Mas enfim, o Galo continuou com a competitividade do primeiro tempo, mostrou isso no segundo tempo, e no segundo tempo também o Atlético também buscou também muito contra-ataque. Eu acredito que essa vai ser a marca registrada do time comandado pelo técnico Eduardo Domingues, ser o time daquela transição rápida, de sair no contra-ataque, aproveitar a velocidade para poder, com a eficiência, matar o jogo, né? Até vimos isso diante do Internacional, mas diferente, né, de como foi contra o Internacional. Foi um time que sofreu menos, foi um time que se defendeu bem melhor. O Atlético se defendeu melhor nesse jogo contra o São Paulo
do que contra o Internacional, que foi aquele Deus nos acuda, aquela pressão do Internacional, o time tentando se defender, mas ainda bem assim, descoordenado. O Inter teve muita chance, mas nesse jogo o Atlético soube se defender muito bem e o gol, né, saiu assim, até a questão do Eduardo Domingues, né, optou pela entrada do Bernard, saiu do Tomás Pérez para a entrada do Bernard, para poder o Atlético ter aquela eficiência no contra-ataque, para poder buscar a velocidade do Bernard com o Coelho, botou o Dudu também para poder, o Dudu entrou no lugar do Matheus Cassier, né, o Cassier que foi, como falei, né, foi o menos melhor, digamos assim, mas ainda eu acredito que ele vai dar muitas alegrias para a massa alvinegra. O Dudu entrou para justamente também auxiliar o Bernard também para dar velocidade para o contra-ataque, né, para o time do Galo. E o gol sai justamente cruzamento do Bernard, né, como diz, do segundo pau, o Vitor Hugo cabeceia, dá um passe de cabeça e o Ivan Roman disputando a marcação com a zaga do São Paulo. O Ivan Roman, baixinho, né, com a estatura baixa, consegue cabecear para o fundo do gol, fazendo 1-0 para o Galo. E a partir dali o Galo optou totalmente para poder buscar matar o jogo no contra-ataque mesmo, né, conforme eu estou especificando assim. A questão é que o Galo tinha muita dificuldade também de encaixar o contra-ataque, tomar a bola do time do São Paulo, que depois disso o Galo deu a bola do São Paulo. O São Paulo começou a ter mais iniciativa do jogo, né, nessa reta do meio para o final do segundo tempo. O Atlético precisando, né, tentando tomar a bola, congestionar o meio de campo, atrapalhar as subidas do ataque do São Paulo. Mas o time soube se defender bem. Mesmo não conseguindo encaixar o contra-ataque com eficiência, o time soube se defender bem. Eu pontuo o seguinte, sabe, um time que atua em transição rápida, caso não consiga matar o jogo contra-ataque, o contra-ataque é essencial para o time de transição rápida, mas caso você não consiga, pelo menos conseguir se defender bem, não passar muito sufoco, muitos sustos, né, como que o time soube se portar bem defensivamente nesse jogo. E volto a falar, o time vem evoluindo gradativamente, defensivamente, e isso é muito bom. Está sendo uma marca muito boa nesse início de trabalho do técnico Eduardo Domingues. Mas enfim, valeu sim pelos 3 pontos, uma vitória importantíssima, importantíssima mesmo. O Atlético nesse jogo, os pontos positivos foram isso, foi um time aguerrido, um time que competiu, um time com um sistema defensivo consistente, foi bem, sofreu menos, não foi uma partida brilhante, mas destaca a luta, o comprometimento e o sistema defensivo que foi muito bem, enfim, né? Agora a questão é a seguinte, né? Utilizar dessa vitória para poder recuperar a confiança, uma vitória importantíssima. O Galo agora sobe, né? Ainda com o fechamento da rodada, o Galo agora está na 10ª colocação com 8 pontos, né? Com 2 vitórias, né? As vitórias contra o Internacional e agora diante do São Paulo. Próximo jogo, o Galo vai enfrentar o Fluminense no Maracanã, nesse próximo sábado, no Maracanã, e esse jogo vai ser difícil. Esse jogo podemos nos preparar, que vai exigir muito mais do setor defensivo, que eu estou elogiando tanto hoje, que foi muito bem, mas nesse jogo diante do Fluminense, com toda certeza, o Fluminense vai tomar a iniciativa do jogo, vai ter mais posse de bola, o Atlético vai ter que ser mais eficiente ainda nesse contra-ataque, saber se defender muito bem, mas vão jogo por jogo, vão destacar a evolução do time nesse jogo e tomara que essa evolução ela siga nesses próximos jogos. O que não pode acontecer é o time ir muito bem em jogos dentro de casa, como, né, conquistar vitórias, né, como foi contra a Inter e contra o São Paulo, e pegar um time inferior tecnicamente como o Vitória e perder daquela forma vexatória, né, não fazendo nada, aceitando, enfim, a derrota assim, na forma que aceitou, de forma ridícula, né? Mas enfim, parabéns à massa alvinegra que lotou a Arena MRV, 30 mil torcedores, e a postura do time foi fundamental para esses 3 pontos aí, vitória do Galão da Massa, graças a Deus. Vão dormir feliz e aqui é Galo, galera. Um grande abraço a todos e aqui é Galão da Massa sempre aí, ó.